relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Preste bem atenção nisso. Aí diz o profeta Sansão, eu gosto disso aqui, irmãos. Quando ele encontrou o leão, correu para fazer o quê? Matá-lo. E ele matou o leão quando o poder de Deus veio sobre ele. O matou com a sua mão vazia. Provavelmente separou as suas mandíbulas. Um pequenino, insignificante, sujeito de cabelos encaracolados, mais ou menos desta altura, pequenino sujeito, de aparência esquelética, na rua, 7 trancinhas penduradas na sua cabeça, como um pequeno efeminado. E ele não passava de um pequeno efeminado até que o Espírito de Deus veio sobre ele. Agora, não seria difícil crer que um grande e forte gigante pudesse matar um leão com suas mãos. Eu creio que ele poderia fazê-lo. Mas o engraçado da coisa foi que quem o fez foi esse sujeitinho. Mas o Espírito, no Senhor veio sobre ele. E ele matou o leão e jogou do outro lado. E as abelhas construíram sua colmeia. E Sansão, o mel mais doce que ele havia comido, vindo da carcaça daquele leão morto. É correto isso? É correto isso? Por quê? Porque ele venceu com o quê? Com o poder de Deus. Aqui vem a parte que eu nunca esqueço na minha vida. Espero que você nunca esqueça. Se você tem algo de onde você deseja comer algum mel doce, vença aquilo com o poder de Deus. Certo? Veja quão bom é. Ó, que coisa! Talvez você tenha sido um bêbado, e mesmo assim, todas as vezes que você sente cheiro de uísque, ou cerveja, ou algo, você deseja beber. Vença isto pelo poder de Deus, passe por aquilo uma vez, e veja que sentimento você tem no seu coração. Vocês entenderam? Você passa por ali, pode sentir o cheiro, não tenho mais desejo de beber. Aquilo ele disse, é como
comer o mel mais doce da sua vida. Passe por aquilo uma vez e veja que sentimento você tem no seu coração quando tudo estiver morto e acabado. Então, tudo terminado. Qualquer coisa, extraia daquilo aquele doce mel. Aquilo não te incomoda mais. Aquilo não te perturba mais. Por quê? Porque você venceu. Porque você venceu a tentação. Vence uma vez, vence 2 vezes, vence 3 vezes, ele vem, até que uma hora ele vai morrer. Depois que Jesus venceu a Satanás, Satanás o deixou, e quem veio alimentar ele? Anjos. Que comida ele comeu? Comida de anjos. Amém? Veja bem isso aqui. Ainda nesta mensagem, o profeta está orando e disse: dê fé ao povo, e que os pequenos hábitos, coisas que estão pairando sobre as pessoas, que elas possam sacudir isto delas, nesta manhã. Com esta palavra de Deus, que é uma âncora da alma. Segura firme, que elas possam se libertar de seus hábitos, seu mau humor, seus hábitos, seu mau humor e coisas. Como Paulo disse lá adiante, na mensagem nos poucos dias: deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos rodeia, para que possamos correr com paciência a carreira que foi colocada diante de nós, olhando para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, que foi o quê? Que foi tentado de todos os modos, como nós somos, ainda que sem pecado. Ele se permitiu ser tentado, mas ele não caiu em tentação. E somos tentados a pecar, mas não para cair. Somos tentados para pecar, mas não para cair. Nós somos chamados para sermos vencedores. Tem um hino que nós cantamos: agora somos mais que vencedores, pelo poder do nome de Jesus. Cante, né? Assim. Mas diz assim, né? Mesmo sendo tentados e provados, ainda que em meio, podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé opera a paciência, pois em meu vale mais baixo Ele restaura minha alma e me dá forças para prosseguir, mesmo sendo tentado. Diz o profeta: porque a vida que está dentro de nós é a âncora para o nosso destino eterno, e mantemos isto consagrado em nossos corações. Hábitos, ele disse, hábitos, mau humor, coisas, tentações que vêm e que nós somos chamados para vencer isto. Eu vou ir em mais um parágrafo aqui na mensagem, uma libertação total. Você está se sentindo bem? Disse o profeta que Jesus era completamente e totalmente homem. Ele podia chorar como um homem. Ele podia comer como um homem. Ele era como um homem. Ele era completamente e totalmente homem em seu ser físico e em seu espírito. Ele era completamente e totalmente Deus. Então ele fez sua carne submissa ao espírito que estava nele, vê você? Ele
foi tentado de todas as maneiras como nós. Começa a pensar nas tentações que você tem. Jovens, homem, mulher, escuta isso. Ele era homem, ele era um homem, não um anjo. Ele era um homem, ele tinha desejos e tentações justamente como temos. A Bíblia disse que ele era um homem, não um anjo do céu sendo tentado. A Bíblia diz, Hebreus 1, diz que ele era, Hebreus 1:4 diz que ele foi feito menor que os anjos, ele era homem, completamente homem, de modo que Deus tomou um homem completo para trazer uma libertação total. E ele o encheu com seu Espírito. O Espírito Santo estava nele sem medida. Ele foi tentado como nós somos. Você é tentado? Você é tentado? Quantos daqui são tentados? Deixa eu ver, levante a mão, né? Todos nós somos tentados. Você é tentado. Ele disse, ele foi tentado como nós somos. Ele era completamente Deus. Ele provou isto quando ele ressuscitou os mortos. Quando ele parou a natureza, o mar tempestuoso, os ventos poderosos. Quando ele falou às árvores. E assim sucessivamente. Eles o obedeceram. Ele era Deus no lado de dentro. E ele pôde ter sido homem, pois ele era homem, mas ele entregou-se. Ele entregou-se completa e totalmente como um homem nas mãos de Deus para o serviço de Deus. E ele é o nosso exemplo. Somos homens e mulheres, somos também cristãos. Se ele é nosso exemplo, entreguemos-nos completamente nas mãos do Espírito Santo para que possamos ser súditos do reino de Deus. Ele era totalmente homem, ele era totalmente Deus, mas ele vendeu suas partes naturais. Creio que a tradução seria, ou ele rendeu suas partes naturais. Suas partes físicas, seu próprio pensamento, seus próprios feitos, seus próprios cuidados, e disse, eu somente faço o que agrada o Pai. Aí está você, totalmente liberto dos seres humanos. Os sacerdotes viram a ele, os grandes homens disseram, Rabi e fulano de tal, e tentaram seduzi-lo para suas filiações e denominações. Mas ele foi totalmente liberto porque ele confiou em Deus. Como vencer as seduções? Como vencer essas tentações? Sendo totalmente liberto. Eu tomei isso aqui. Tá, mas o que é ser totalmente liberto? Você vai continuar sendo homem, mas você vai render as suas partes naturais para quem? Para Deus. Você vai render os seus pensamentos para Deus. Não disse o salmista Davi, tu o livrarás, pois ele tem confiado em mim completamente, vê? E eu livrarei minha amada dos cães, porque tem confiado em mim. Você confia na palavra de Deus. Você confia na palavra de Deus. Você tem confiança na palavra de Deus. Você não teme. Algum tempo, deixa eu acabar de ler aqui. Algum tempo, quando chegar ao fim da jornada da vida, eu quero isto para mim. Eu sei que você quer isto para você. Eu quero que ele diga, eu o livrarei das garras da morte, porque ele confiou em mim.
Em quem que você confia? Diz a Bíblia, uns confiam em carros, não diz lá, outros confiam em carroças, cavalos. Não tem uma escritura que diz isso? Quantos lembram dessa escritura? Alguém pode achar para mim aí? Então ele está dizendo, por que eu vou livrar ele? Porque ele confiou em mim. Eu o livrarei da sepultura na manhã da ressurreição. Totalmente livre, tanto alma, corpo e espírito, porque ele confiou em mim. Todas as obras de Jesus foram completas. Tudo foi completo, totalmente livre. Ele tirou totalmente a lepra do leproso. Ele libertou totalmente a mulher da perca de sangue através de uma hemorragia. Ele libertou totalmente o mundo do pecado quando ele morreu no dia do pacto. Ele libertou totalmente cada pecado. Ele libertou a igreja. Então não há nenhuma necessidade de vivermos em um estado de fracasso. Tem as tentações, mas ele está dizendo para nós que nós somos mais do que vencedores. Ele também foi tentado em tudo. Tem necessidade de vivermos como fracassados? Ele disse, não. Salmos capítulo 20. Quem pode abrir aí, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? O que quer dizer isto, né? Obrigado, Senhor, nesta tarde. Tem necessidade de ficarmos vivendo uma vida desprivilegiada, ele diz. Então não há nenhuma necessidade de vivermos como pessoas desprivilegiadas. Não há nenhuma necessidade de vivermos em um estado de fracasso, porque ele fracassou o diabo e tomou todos os principados e poderes e os subjugou sobre seus pés. E eles não têm nenhum direito legal de te governarem. Nós somos cristãos, cheios do Espírito Santo, nós não temos que ter o diabo para nos dar ordens. Cristo nos libertou numa liberação total, nos libertou do mal, nos libertou do pecado, nos libertou dos hábitos, nos libertou do falar, nos libertou da infâmia, nos libertou de toda espécie de coisas obscenas. Ele nos libertou totalmente e nos colocou em suas santas mãos com uma completa e total libertação. Ele nos libertou de nossas enfermidades, Ele nos libertou da enfermidade, pois nós temos uma escritura para aquilo, aleluia! Pois Ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é o nosso curador. Como vencemos a tentação? Pela palavra. Então o que nós estamos ouvindo? Que Ele tem dado para nós uma libertação total. Então o diabo não tem que dar ordem. Mais um pouquinho aqui. Na mensagem, um super sinal. Vê você, nas leis de redenção, como foi Boaz e Noemi, tinha que ser um parente próximo. A única maneira que o homem poderia ser redimido, Deus teria que se tornar um parente próximo. Eu quero que vocês vejam isto. Ele nunca teve parentesco de modo geral com os ricos e poderosos, mas ele nasceu num estábulo, enrolado em faixas, não adulto, mas criança. Olha aqui agora. Ele disse, não adulto, mas o quê? Vocês prestaram atenção nisso? Quem prestou atenção, diga amém. Ele nasceu como? Adulto? Mas criança. Ele era Deus sobre a criação. Ele escolheu fazer isso. Não se tornar um homem totalmente maduro. Vocês estão captando isso? Ele veio para que ele pudesse sofrer os sentimentos dos nenezinhos.
Ele sabe, então, quando o nenê está com cólica? Por quê, irmãos? Ele veio para que ele pudesse sofrer o sentimento dos nenezinhos. Ele veio para que ele pudesse passar pelas tentações de quem? Dos adolescentes. Porque às vezes parece que nós nos comportamos como se Deus não soubesse o que você passa. Por isso que eu estou fazendo um ênfase aqui. Lembra que lemos aqui no livro de Coríntios? Vou voltar a ler de novo ali. Eu gostei dessa parte, você não gostou? Não veio sobre vós tentação senão o quê? Humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Como? Ele sabe. Antes, com a tentação, ele dá o que também? Ele dará também o escape para que a possais suportar. Relembrando as verdades ouvidas.